Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade que nos permite retornar às segundas-feiras para as atividades de estudo e trabalho que temos aqui na casa. Agradecemos a Ti pelo amparo, pela proteção, pelo auxílio que nos permite aqui estarmos novamente. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, que os estudos sejam favoráveis também para os irmãos que estagiam na nossa instituição, guardando oportunidades de trabalho, de transferência para outros planos, ou até mesmo reencarnação. Todos nós sejamos felizes em conjunto, aproveitando o manancial que a doutrina espírita nos oferece. Pedimos, como sempre, a inspiração, a orientação, para que nós aqui hoje realizemos o melhor ao nosso alcance. Assim seja. Tudo bem, então, dando sequência ao estudo de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 19, vamos então, como sempre fazemos, fazer aquela leitura. Vou ler a partir do versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra, se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Tudo bem. O versículo 19, que é o ponto de partida hoje do estudo, traz o seguinte para nós. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Nós estamos aí na sequência do processo de elaboração dos luminares, que já estudamos bastante nos versículos anteriores. E o versículo 19, então, é a conclusão desse processo. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, a tarde e a manhã, consolidação e abertura de nova oportunidade. O que foi consolidado se torna para nós uma tarde, porque já houve o amanhã, houve a irradiação da luz, nós assimilamos a luz e o dia terminou, a tarde, começa uma nova manhã para a aprendizagem, certo? Esse agora o dia quarto. Foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, nós estamos na manhã do dia quarto. Nesse dia, nós estamos trabalhando com a visualização do sol. Porque no texto bíblico aqui, o que nós aqui estamos vendo? Que nessa narrativa aqui, o sol foi criado no dia quarto. Dessa narrativa aqui, certo? Nós lemos
Porque eu lembro do versículo 15? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Ó. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Ó. E disse Deus, no 14, haja luminares na expansão dos céus. Certo? Então a terra já tinha sido criada. Então depois é que foi criado o luminar, certo? Então o que nós aqui estamos vendo? Que essa narrativa aqui, que trata da criação, normalmente nós tomamos essa narrativa como sendo a criação da terra. O que nós sabemos? Que o Sol foi criado primeiro que a Terra. Certo? Astronomicamente, de acordo com a física, o Sol se formou primeiro. O Sol se formou primeiro. Quando os sistemas planetários se formam pela a gravidade atuando ali na nebulosa primordial, o que se forma primeiro é a estrela central. Depois, os planetas. Então, por exemplo, cerca de 20 milhões de anos depois que o Sol se formou, os planetas foram se formando. Então, calcula-se que a Terra, que a Terra resulta da colisão de dois planetas. Os estudos hoje apontam isso. Houve a colisão de dois planetas e o que restou dessa colisão ficou... quando os dois planetas colidiram, um planeta chamado Theia, com a Terra primordial, então foram lançados no espaço fragmentos de rocha, ficaram então gravitando em torno do planeta que resultou. Então Theia se fundiu com a Terra, e fragmentos que resultam da colisão voaram para o espaço. Com o tempo eles ficaram circulando em torno da Terra, então a Terra teve anéis também, certo? Lá nos primórdios teve uns anéis de rocha, poeira, detritos. Com o tempo, essas rochas, poeiras e detritos formaram a Lua. A Terra passou a ter um satélite. Então o Sol foi formado primeiro. Então a narrativa aqui, que traz essa cronologia que não está de acordo, nós entendemos que é uma narrativa que não fala tanto da formação física da Terra e do sistema, mas da casa mental. Então, agora, mesmo do ponto de vista físico, o que nós podemos aqui acrescentar para dar uma explicação para essa suposta formação do Sol no dia 4? É que a Terra estava envolvida por vapores, por gases, etc. E o Sol ainda não era visível. Depois que a atmosfera, passado os milhões de anos que a atmosfera se limpou, então a estrela que ilumina o sistema planetário passou a ser vista da Terra, entendeu? É uma hipótese. Aqui nesse texto bíblico, né, fala no 12, né, fala que já produzia a erva, né? A erva verde. Então, quer dizer, a lógica já Sim, deveria ser... já tinha. É. Mas só que o texto aqui é uma parábola. Está dizendo aqui. O que está dito aí no 14? 12? Haja luminares. Ah, tá. 14. É isso? Haja luminares. Então, teoricamente não tinha nem o Sol nem a Lua. Isso que está dizendo dito aí. Tá certo? Na cronologia literal do texto. O que você entende por haja luminares do ponto de vista físico? Florinda.
Qual que é o luminar principal do sistema solar? Só. O Sol. Então, quando está dito aí, haja luminares, o que você deduz? É que não tinha luminar, Não certo? existia ainda. Mas É no nessa visão aí que você está falando. Não, que estou é falando aqui visível. da literalidade. Ah, tá. Que não havia. No literal, o imperativo é haja luminar. Então, não tinha, Sim. certo? Então, o texto literal não está de acordo com a cronologia formadora do sistema solar e de nenhum sistema planetário, porque os sóis se formam primeiro. Você acha que nesse texto também pode ter havido alteração? Não, o texto está correto. E não tinha o conhecimento astronômico. Ah, tá. É. O conhecimento astronômico, Boa noite. certo? Boa noite. Entendi. Então, eu entendo que o texto fala mais de formação do mundo mental do que de formação do mundo físico. Por isso que tem essa aparente contradição. Porque nós estamos estudando aqui o dia 4, que é o dia da tomada de consciência. Tomada de consciência. No dia 4 aqui, depois de um longo processo de elaboração do psiquismo, simboliza aquele momento a partir do qual, Farina, nós temos a consciência de que existe um luminar. Entendeu? Entendi. Quando é que nós tomamos consciência que existe um luminar espiritual? Depois que a razão se abre. Depois que a razão se abre para o espírito, certo? Falando de consciência, não é visão, não. Eu não sei se eu perdi a postura. Porque o luminar aqui é Jesus. O luminar maior é Jesus. Então, nós só vamos tomar consciência do luminar, de que nós assimilamos a luz de um luminar, muito tempo depois da trajetória da evolução, muito tempo depois. Por exemplo, nós já temos consciência que Jesus é um luminar? Não, nós temos informação. Diferente, né? Nós não temos consciência, temos? Não temos. A consciência é aquilo que você tem como inequívoco. Por exemplo, você tem consciência que existe o ar, que você respira o ar, que o sol existe. Se alguém chegar para você e falar assim, não, o ar não existe, é mentira. O que você vai dizer? Provar, né? Certo? Tem que ser respirar, vai ver. Então, nós temos informação que Jesus é o luminar, mas não temos consciência ainda. Consciência é o estado íntimo de certeza absoluta. Se nós tivéssemos a certeza mesmo, absoluta, nós já estaríamos comungando. Já estaríamos comungando, não estaríamos aqui na Terra ainda Entendeu? fazendo bobagem, como a gente faz. É. Entendeu? Nós ainda não temos consciência. Nós estamos começando a tomar consciência. Nós estivemos lá ao pé da cruz, nós somos romanos, outros foram judeus. Depois nós entramos, ao longo das encarnações, nós entramos na corrente do cristianismo, no plano da adoração, certo? No plano religioso. E hoje, com o advento do Espiritismo, nós estamos começando a formar uma consciência. E essa separação? Porque nós ainda não temos a experiência direta com Jesus, certo? A experiência direta com Jesus. Por enquanto, nós estamos na informação. Buscando a formação da informação. Buscando a formação. Da informação. Para que a gente possa nos transformar. Transformação. Exatamente. E essa separação aí, não sei se faz sentido também. A separação é a identificação entre o bem e o mal. Da tarde e amanhã. Tem A isso? tarde é o que você já viveu, virou tarde. É porque eu não vi. É a base da manhã, Entendi. a tarde. Alguém pode perguntar por que não à noite? Porque a noite simboliza a complicação, Dificuldade, né? dificuldade.
que a dificuldade aí já é o acréscimo nosso, que as imperfeições agregam. Certo? A noite simboliza treva, sombra. Então, quando o espírito se ilumina, ele passa a ter consciência do luminar, a noite acaba. Mesmo fisicamente tendo noite, mas internamente acaba a noite. Acaba o problema, acaba a dificuldade, acaba o sofrimento, acaba a geração de sofrimento, Tudo tão claro, né? acaba a dúvida. Então passa a ter a ver tarde e manhã, tarde e manhã. Tarde, então, que foi vivenciado. É que aquela passagem, caminho com o seu irmão enquanto É dia. É, não é? É dia. Anda lá, O dia é quando a luz está plena. Certo? E quando o espírito está iluminado, a noite vai ser um dia. Não vai ter noite para ele, entendeu? Aí não tem noite. Porque mesmo no momento da dificuldade, aquela dificuldade para ele é dia, é a oportunidade de exemplificar a luz que ele já adquiriu. Então ele vai ser um dia na noite de alguém, por exemplo. Vai ser a luz na noite de alguém. Vai ser um luminar menor na noite de alguém. A luz já está brilhando, então para esse indivíduo acabou a noite. Então, no ponto de vista físico, esse indivíduo, durante o sono físico, ele vai operar no mundo espiritual. Vai trabalhar no mundo espiritual. Enquanto que aquele que está ainda tateando na sombra, vai se meter em confusão durante a noite. Problemática, dificuldade, situações impróprias. Por quê? Porque ainda faz parte da condição imperfeita, precária. Quando o elemento já está na iluminação, já está caminhando ali firme ali no compromisso, ele já começa a ter experiências de trabalho durante a noite. Aí vão ocorrer também imersões no passado, por exemplo, excursões para outros mundos, outras esferas. Isso é que significa, então, o momento da iluminação aí que é esse. Então, no dia 4, nós vamos, então, visualizar o Sol vencendo as barreiras da atmosfera. No plano exterior foi assim. Visualização do Sol vencendo as barreiras atmosféricas. Lá nos primórdios. Embora lá nos primórdios não tinha gente para observar isso, entendeu? Não tinha. Era mecânico. Porque o homem com a consciência desperta aqui na Terra, pensamento contínuo, só 200 mil anos atrás surgiu. 4 bilhões e 200 milhões de anos depois 4 bilhões e meio depois da formação da Terra e do Sistema Solar. Antes não tinha testemunha. Não tinha testemunha. Então nós só começamos a vislumbrar as coisas como homens, com um mínimo de consciência desperta, 200 mil anos atrás. E na Terra. Pensamento contínuo. Porque os animais sabem que tem um sol, mas não sabem o que é aquilo. Os homens pré-históricos irracionais, de 200 mil anos para trás, não viam o sol, mas não sabia o que era aquilo. Está lá aquela coisa iluminando. Eles adoravam, né? Porque o princípio inteligente, enquanto ele não tem consciência de si, ele faz parte do todo. Ele não é indistinto, ele não se vê indistinto do todo. Ele não elabora concepções das coisas, conceitos. Quem vai fazer isso é o homem do pensamento contínuo e da razão
desperta. O animal não faz esse tipo de apreciação. Tá certo? O animal os animais mais evoluídos têm pensamento embrionário, ideia relâmpago. Então não dá para você formar conceito com ideia relâmpago. Os pensamentos estão começando a brotar, fragmentos, sabe? Ideias fragmentárias. Só no homem de 200 mil anos atrás é que deixou de haver ideia fragmentária e começou a haver pensamento contínuo. Então, vamos colocar assim, o homem racional, o título de homem, 200 mil anos atrás, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. 200 mil anos atrás. Antes era hominal, homem irracional. Meio que o princípio inteligente na faixa já da humanização, mas ainda irracional, perceberam? Ficou claro? Então, um homem irracional, 200 mil anos atrás. E o homem com a razão preparada para os processos de iluminação, 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás. Que é a época que viveu Adão. Quando viveu Adão? 4 mil anos antes de Cristo. Mais 2 mil depois de Cristo, 6 mil anos atrás. Então, a partir dali, o Adão significa o grupamento adâmico, ou como diz Kardec, a raça adâmica, capaz, então, de dar o próximo passo no processo de iluminação da razão. Aí começamos a receber os trabalhadores das primeiras horas. Não é isso que a gente aprende lá estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? Os profetas, os legisladores, aqui no capítulo, vamos buscar lá rapidinho, trabalhadores da última hora, para nós fazermos aqui uma conexão com o capítulo 20, se não me engano. 20, é isso mesmo. Trabalhadora página 309. 309. O que ele fala aqui, que viu? Aqui, ó. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos, finalmente pelos espíritas. Então, quando a razão estava preparada para um processo nós vamos estudar aqui, ó, nomear as coisas, começaram a vir os legisladores, veio Abraão, veio Hammurabi com suas leis, o Código de Hammurabi, os profetas, Moisés, Pitágoras, os filósofos gregos e... Certo? Salomão. Exatamente. Então, nós estamos nessa etapa da iluminação da razão, para fazer com que o mundo avance. Então, o nosso luminar hoje, o luminar maior, do qual nós estamos tendo notícias e lentamente tomando consciência dele, é Jesus. Por enquanto nós temos notícias. Vocês estiveram lá frente a frente com ele, ajudaram a pregar na cruz, jogaram pedra na cruz, deram vinagre, gritaram Barrabás lá, não tem notícia. Aí esse povo todo ao longo depois desse período aí, começaram a reencarnar como cristão, certo? Aí
Começamos a fazer bobagem, veio cruzada, veio Inquisição e tal. Hoje nós estamos no advento do Consolador prometido, para ver se agora vai. Entendeu? Agora vai. É isso. Mesmo assim, ainda tem bobagem acontecendo por aí. Nós ainda fazemos umas bobaginhas de vez em quando aí. Mas nós estamos na luta, certo? Estamos na luta. Então, nós estamos, então, tomando consciência de Jesus, que é o luminar, que vai projetar a luz, que a partir de agora, nós devemos sintetizar. É a luz legítima para fazer uma nova geração de coisas. Geração de uma nova personalidade, novo mundo, novas obras. Certo? O primeiro homem, Adão, gerou os instintos, e o segundo homem, o segundo Adão, o primeiro Adão, nomeou as coisas, gerou os instintos, já deveria ter gerado as virtudes, e o segundo Adão, que é Jesus, que é o definitivo, porque é o protótipo do padrão definitivo, o primeiro Adão é o início da caminhada. Certo? A raça adâmica foi o primeiro padrão de modelo para os espíritos que estavam evoluindo na Terra. E vieram para a Terra como para reciclar. Jesus, que é o segundo Adão, é o padrão definitivo para os dois, tanto para o que veio reciclar e não quis lá no mundo de origem seguir o luminário lá, quanto para os que estão aqui na Terra e nem sabem o que é luminário nem nada, então, entendeu? Mas estão na linha natural da evolução, estão entrando por enxertia, assim como os exilados foram enxertados aqui para promover a evolução, os daqui foram enxertados no tronco dos exilados. O tronco dos exilados, eles já sabiam quem era Jesus, de lei de Deus, perceberam? Mas lá no mundo de origem não queriam praticar. Queriam ficar na boa vida lá, cultivando paixões, egoísmo, vieram para cá. Talvez ele possa falar assim, viemos para cá, certo? Talvez seja mais apropriado. Então, Jesus é o protótipo, o modelo e guia para ambos, para o novo e para o velho. Nós encontramos um versículo de Mateus que nos fala disso. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 16, veja que interessante. 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Os dois grupamentos. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. O povo que estava sentado na treva natural, os que aqui estavam evoluindo, quando os exilados chegaram. Viram uma grande luz. Sabe nem que luz, mas viram uma grande luz. A Jesus, né? Foram pela fé, certo? Pelo carisma de Jesus, pela fé, e foram atrás e tal. Agora o outro. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, que são os que vieram em degredo, assentados, acomodados, satisfeitos, não quer sair do umbral, não quer sair das regiões de sombra, estão assentados, certo? Vieram para a terra. Aí, para eles, a luz raiou, porque eles já sabiam o que era a luz. Então, a luz raiou. Nós temos um verso,
Nós temos um artigo indefinido no primeiro, que os que não têm nem ideia do que seja isso. Quem que é Jesus, certo? O que ele representa? A turma da Terra. A turma que estava aqui desenvolvendo pensamento contínuo, 200 mil anos atrás, e foi se capacitando pela evolução natural, mereceu receber a enxertia, recebeu a enxertia, entrou na corrente da oliveira, na seiva da oliveira, foi enxertado na oliveira. Aí veio Jesus, que é o padrão supremo, eles já estavam capacitados. 4.000 anos atrás, houve o abraço dos exilados com os da terra, simbolizado nas 12 tribos, simbolizado no Abraão. No Abraão ele teve 2 filhos. O filho com a escrava Agar, Ismael. E depois o filho com a esposa legítima, Sara. Então, nós estamos lidando aí com os sentimentos, tá? Agar e Sara são sentimentos. Agar, escrava, ou seja, os espíritos ainda escravizados aos instintos, em evolução na Terra. Então, Abraão congregou os filhos mais novos com os filhos mais velhos, na mesma linha de entendimento da lei, que parou. Então, os dois, a partir de Abraão, o que significa? Que os dois grupos, o que estava na Terra, mas o que veio depois, se equipararam em termos de razão para dar o próximo passo, iluminar a razão. Os da Terra por evolução natural e os que vieram de fora reciclando o que não quiseram fazer, entendeu? Perceberam? Nós vamos estudar isso aqui mais à frente. Aqui, Quem é o filho de Abraão? Isaac, né? Ismael e Isaac. Aí Ismael deu origem a 12 tribos, que historicamente formaram os árabes, e o Isaac deu origem às 12 tribos hebraicas. Significa o grupamento que... Aí o que significa isso? Significa que um grupo não conseguiu entrar naquela dinâmica, da oliveira legítima e enveredou por outra vertente. Por isso que nós temos essa dicotomia na humanidade. Não tem uma dicotomia na humanidade? 2 grandes religiões aí que se embatem. Um grupamento mais novo e um grupamento mais velho. Dos 2 grupamentos vão sair elementos para os mundos primitivos. Os violentos por natureza, selvagem por natureza, semi-civilizado por natureza, e os que são civilizados, mas querem viver como os selvagens. Então, os 2 grupos vão fornecer elementos para enxertia de outros orbes. Certo? Nós vamos falar mais disso aí na frente aí. Então o luminar aqui nós já temos notícias, nós já estamos vindo nessa dinâmica do luminar que é Jesus já há alguns séculos. Lá nos primórdios aí dos movimentos de iluminação, nós tivemos embates lá com os hebreus, não tivemos? Não tivemos? Nós aqui não fomos da turma da Babilônia, que estavam envolvidos lá na destruição do templo, do cerco de Jerusalém. Então nós estávamos tendo embates com os hebreus. Aí os hebreus, os principais dos hebreus, foram levados por Nabucodonosor e suas tropas
para a Babilônia. O que significa isso? Uma nova enxertia, uma enxertia no próprio planeta. Os hebreus estavam meio que desvirtuando os ensinamentos. Jeremias, durante 20 anos, se não me falha a memória, profetizou para os hebreus que se eles não observassem os estatutos divinos corretamente, os babilônicos iriam invadir. 20 anos mais ou menos. Por isso que os sacerdotes puniam Jeremias. Prendiam na masmorra, açoitavam. E é por isso que quando os babilônicos invadiram Jerusalém, culminando com a destruição do templo, o Nabucodonosor falou para o Nebuzaradã, que era o capitão da guarda: você vai libertar o Jeremias, não vai fazer nada com ele. O Jeremias foi, dos profetas, foi o único que foi libertado pelos babilônicos. O capitão da guarda deu um dinheiro para ele seguir a vida dele. Certo? E Daniel, Ezequiel e outros foram levados para a Babilônia. Então, uma enxertia novamente, certo? Levar os ensinamentos, porque eles não estavam querendo viver os ensinamentos lá em Jerusalém. Destruíram o templo. O templo foi destruído. Jerusalém foi invadida. E os judeus, os hebreus, foram levados para Babilônia. Lá eles tiveram que viver. Ou eles viviam a lei lá, ou eles iam misturar com os babilônicos. Então, aí eles levaram o conhecimento para lá, para a Babilônia. Certo? É o escândalo necessário, menina. Tem que falar tudo de acordo com o que De acordo, né? É. Não era para ser assim, era para ser de maneira mais diferente. Era para Jerusalém abrir as portas para os povos. Colher os povos. Para educar aquelas almas nas leis divinas. Mas o que foi feito? Se fecharam no exclusivismo. Fecharam no exclusivismo. A profecia é um aviso, né? Profecia é um aviso. Ela não precisa ser cumprida. É um aviso para a pessoa mudar. Não mudou, aconteceu. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos vivendo aqui esse momento nós já visualizamos a luz, nós já intelectivamente, racionalmente, porque o Espiritismo não é a doutrina da fé raciocinada, intelectivamente, racionalmente, nós já compreendemos Jesus, estamos buscando formar os ensinamentos do nosso mundo interior, porque o próximo passo é a consciência plena. Ainda vai demorar um pouco. Por isso que tem gente que ainda tem uma dúvida. Será que Jesus é o governador da Terra mesmo? Certo? Será que isso está de acordo? Então é por isso. Porque quando a pessoa tem a consciência, né? Aí não tem dúvida mais. Então, foi o dia, nós estamos estudando o dia 4. O que mais nós podemos falar aí do dia 4? Então, esse é o dia 4, aquele processo que vem lá depois do primeiro mandamento, no versículo 1, versículo 3, qual o primeiro mandamento? E disse Deus: haja luz e houve luz. Então nós estamos no dia 4, em que nós já estamos vendo a luz. Porque ao longo do tempo a gente via a luz, mas não concordava com a luz. Nós vimos Moisés, mas não concordamos com Moisés. A gente estava recebendo a informação, certo? Os judeus lá, os hebreus lá, acreditam, tem uns 10 mandamentos lá e tal. Certo? Eu estava recebendo a informação, não acreditamos em Moisés.
Depois vem Jesus, vê se tem cabimento isso aí, amar o próximo como você mesmo. O romano, nós romanos lá, tinha como concordar com aquilo? Aí a gente via Jesus, mas não concordava. É lunático, isso aí é louco. Aí o outro falou lá, vai lá espionar Jesus. O que ele está fazendo lá? Espiona lá, Jesus. Certo? Aí outros foram lá no pé da cruz, jogar pedra, jogar vinagre, gritar Barrabás, mas nós estávamos vendo a luz. Não deu valor. Depois de muitas lutas, muita dor, muito sofrimento, entramos na corrente do cristianismo. Certo? Mas aí nós começamos a enxertar a complicação. Cruzada, Inquisição. Agora que nós botamos a cabeça para fora da água de novo, com a fé raciocinada, os Espíritos mostrando para nós aí que existe o Espírito, que existe a reencarnação, nós então, usando a fé raciocinada, por uma inferência natural, a gente deduz que sabe que se tem coordenador espiritual de reunião, tem coordenador espiritual da Terra, certo? Então Jesus é esse coordenador. Então, pelo raciocínio, a gente sabe, pela informação, mas nós não temos consciência ainda, temos? Não temos. Consciência não temos ainda. Isso só com o tempo é que vai vir a consciência. A consciência vai demorar um pouco mais. Fala aí, Laura, o que foi que você falou aí? Daqui a alguns anos. Você está sendo bem otimista, certo? Mas os anos que eu estou falando é os anos espirituais, né? Não, nossa. Igual o Hans fala comigo. Você sabe, né? O tempo lá é diferente daqui. O tempo lá é diferente daqui. Sabe? Então, essa é a luz legítima que nos permite ver com clareza o objetivo, o caminho, para gerar novas coisas agora. Gerar um novo mundo, regeneração, no íntimo, no mundo exterior. Então, quando Deus criou a Terra, já tinha outros mundos, né? Lógico, é. Então, é lógico que ele criou os céus primeiro, da explicação astronômica, né? Que a gente não O universo é infinito. Deus criou Os céus sempre existiram. e a Terra. Então, Mas- ele criou os céus. Mas o céu propriamente dito é aquele espaço que você vislumbra de um planeta por causa de uma atmosfera. Porque, na realidade, o universo é infinito. Né? É porque ele estava falando dos luminares. Né? E o céu aqui, o céu legítimo é o estado de espírito divino. Céu de felicidade. Aí é o estado de espírito legítimo divino, no qual nós vamos entrando vagarosamente, à medida que a gente vai se aplicando no trabalho, nas disciplinas, nos estudos, o mundo íntimo vai sendo saneado, o equilíbrio vai prevalecendo, a alegria vai prevalecendo, a felicidade vai prevalecendo, a paz vai prevalecendo. Nós vamos entrando nesse mundo espiritual divino, entendeu? Psíquico divino do Pai. E a consciência vai vir lá para frente. Demora um tiquinho. Demora um tiquinho. Mas a gente continua estudando, né? Continua, né? O Eu acho conhecimento. que lá a percepção vai Uma ser mais mais ampla, aberta. né? Não, pô, lá você tem a visão clara das coisas. Porque não tem nada, né? E aqui já tem muita Na informação. reunião de. Então, pronto. Na reunião de sexta-feira, o pai Antônio falou que lá é se impresso no espelho, você olha no espelho e se vê, e vê os seus feitos no espelho. Eu falei, é que nem o espelho que a gente mostra para os espíritos, é a mesma coisa, igualzinho. Então, o primeiro é o choque de realidade, entendeu? Visão do que nós somos. Porque tem gente que não tem condição de ver.
Tem gente que não tem condições. Mas quem já está vendo aí no sonho, tem que pôr barba de molho, porque Eles primeiro. vai encarar de frente, certo? Você sem no sonho, acordar mesmo. Sim. É uma preparação. Se já vemos no sonho, quando estivermos desencarnados lá, aí muitas vezes vai ser nem visão, vai ser consciência. A consciência vai aflorar, certo? É. Vai ser uma lembrança nítida mesmo. Mas esse é um processo que é lento, aguarda a maturidade de cada um de nós, certo? Senão o elemento entra na depressão, na dificuldade. Perturba, né? Perturba. Se perturbar. Vamos ter que construir uma base sólida de boas ações para ir podendo ver o que for para trás. Mas você vai fazer, ufa, ainda bem que eu já caminhei, entendeu? Você vai falar assim, ainda bem que eu já caminhei, já tem algumas obras aí, certo? É assim que funciona, porque senão você não vê. Então você vai parar lá no manicômio lá, que às vezes tem que reencarnar depressa, que não dá conta nem de sair do desequilíbrio, entendeu? É igual quando o André Luiz pede para ir lá no auxílio, ele ficou na regeneração, né? No auxílio, e ele encontra aquela irmã que trabalhou na casa dele. Ali ele já estava amadurecido, né? Aquela que fez a oração para ele? Não. Aquela que ele acusou dela quando ela trabalhava lá. Ali ele estava amadurecido. Ele não falou quem é ele, para não assustar ela, porque se ela soubesse... Que era ele. Ele ainda fala, o seu nome é igual ao dele, sua voz é muito parecida. Mas como ela estava cega, ela não conseguia ver. É a mesma coisa. Porque se vê e sente que ali, ela ia cair. A espiritualidade não ia deixar ele visitar, porque ela poderia cair numa perturbação maior. Exatamente. Então, vamos ver como é que é o... E aí, logicamente, ela ainda não tinha condição nem de saber o que ela fez no passado, para merecer aquela... Ela só conta aquela atitude lá. A última encarnação dela, o que foi que ela passou. E fala dele. E ele manteve firme, né? Já estava mais amadurecido. Muito bem, então, versículo 20, vamos lá. Porque aqui só um outro detalhe aqui importante. Assim como o Sol físico foi vencendo as barreiras atmosféricas, nós também, o luminar maior que Jesus projeta a luz, nós temos barreiras atmosféricas, psíquicas, que impedem a visualização. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, o apego aos bens deste mundo. São barreiras que impedem uma... Daí tem que ir limpando a atmosfera, lentamente, para conseguir, aí a dor, os trabalhos, dificuldades, vai limpando o campo psíquico. 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, que voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, disse Deus aí, é o decreto da morte de algo antigo, certo? E disse Deus, é a 7ª vez que nós encontramos esse enunciado aí no texto. E disse, eu não tenho página para te dar aqui, não tem. Não, mas eu vou acompanhar, né? Não tem, não sei. Aqui, eu tomo a 7, eu não sei se eu te der a 7. Também se dá assim. Então, e disse Deus, então se define para nós isso aí, decreto de morte, assim que a nossa
mente se abre para o enunciado divino, então está decretada a morte de alguma coisa na nossa intimidade. Então, quando nós ouvimos Jesus, concordamos com o Kardec, por exemplo, nos instrui, fora da caridade na salvação, então está decretada na nossa intimidade a morte do egoísmo. Decretada. Agora eu preciso concretizar o tempo. Vai demorar um pouco, ou não vai? Nós vamos acabar com o egoísmo numa tacada só? Não vamos. Não vamos. Nós temos que deslocar o amor da matéria para os seres. Isso demora um tempo. Quebrar o egoísmo demora. Acabar com as antipatias, acabar com as malquerenças, os melindres e etc e tal. Tudo isso define que o egoísmo ainda está com muita força na intimidade. E vamos demorar um pouquinho a quebrar todo mas o decreto já existe, amar o próximo como a si mesmo. Fora da caridade na salvação. Então isso já permanece reverberando na nossa casa mental. Sempre que nós deslizamos em algum sentimento, alguma atividade, aquela consciência já grita, que é aí que isso é que significa a voz da consciência, certo? A lei de Deus da consciência. É esse movimento quando a consciência já começa a mostrar, pisou na bola. Então a lei de Deus está na consciência já, entendeu? Porque enquanto não tem esse movimento, você faz a bobagem, ela fica rindo. Tem até lá uma lei lá que diz que não é para fazer isso, mas eu não estou nem aí, eu faço. Eu gosto, entendeu? Então a lei não está na consciência ainda, ela está ali, entendeu? Está pairando ali. Quando é que ela vai entrar na consciência? Só com o tempo, com a dor, com o sofrimento. Quando acontecer com ele o que ele está fazendo, aí vai... Quando nós não conhecemos a lei, o que fazemos é lei. Vai no normal da evolução. Mata, morre, mata, morre, mata, morre, entendeu? Até que um dia cansa. Peraí, cansei desse negócio aí. Deve ter alguma coisa melhor para fazer. Para ele parar de morrer, né? Então eu mato, morro, mato, morro, mato, morro. Não adianta nada isso. Você tem que dar um jeito, certo? Um dia o espírito cansa de sofrer, ele resolve que, não, eu vou seguir aquilo lá, eu já escutei aquilo lá, acho que tem fundamento aquilo, vou começar a praticar. É o filho pródigo, né? Retornando para casa. Filho pródigo. Produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Então aqui nós estamos vendo a produção biológica, surgimento da vida, do ponto de vista físico, aí na natureza, história da Terra. Mas, como o nosso foco aqui é o mundo interior, águas simbolizam sentimentos. Águas simbolizam sentimentos. No texto bíblico, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a água simboliza sentimento. E o sentimento, amigos, ele naturalmente produz alguma coisa. Vamos recapitular aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo, se é o capítulo 8. 8 e 7, deixa eu ver se é isso mesmo. Ô, Júlio. Oi, pode falar. A ignorante aqui. O que quer dizer répteis de alma vivente? Alma vivente é o espírito encarnado. E as répteis? O réptil é o... Nós vamos estudar ainda, calma. Tem que ser por parte, né?
O réptil está lá na frente ainda, Não, calma. não nos produz ainda. É. Não, mas é porque fala aqui. O réptil, Fica aqui. a serpente, o que que a serpente é? A serpente O que que a serpente é? Serpente é o quê? Sabe o que que é serpente, não? Lembra da aula de biologia, não? Sentimento rasteiro. Não. Falando em termos de animal, o que que serpente é? tá. É réptil. Réptil. Então você já está vendo aí Eu tô que achando assim. é a gênese Ah. da confusão. Ah, Calma, fica calma aí. é um réptil. É. Agora que você falou biologia, aí deu para entender, mas eu estava entendendo. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Então, sentimento gera o quê? Primeiro, pensamento. Se todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, todo pensamento bom resulta dos bons sentimentos. Então, ao longo do dia, se nós temos maus e bons pensamentos, nós sabemos que a fonte é o quê? Bom, Maus e bons. não. Nós só temos maus e bons pensamentos, nós sabemos qual a fonte deles, certo? Certo? Para eu acabar com o mau pensamento, não adianta disciplina hindu, egípcia, não. Você tem que combater o mau sentimento, que é que gera o mau pensamento. Para combater o mau sentimento na vida diária, o que tem que ser feito? Praticar o bem, Criar novos hábitos. praticar as virtudes, fortalecer as virtudes, para a gente gostar mais da virtude, a virtude tomar conta do coração. Aí a gente elimina a imperfeição, porque imperfeição, o que é imperfeição? Egoísmo, orgulho, vaidade, Tá cobiça. certo falar desenvolver as virtudes? Desenvolver as virtudes, Então, porque os já instintos, tem, né? são embriões dos sentimentos. Já teve. Já temos o estado embrionário, o filhote o ovinho do sentimento, que é o instinto. Porque como que os animais desenvolveram isso? Como que o princípio inteligente desenvolveu instintos? Agindo na natureza, agindo. Repete, instinto. O animal curioso está ali, o animal vai ter um buraco. O buraco está ali, o animal curioso, ele... vou entrar para ver o que tem, né? Aí ele é comido por outro, está lá dentro. Aí ele reencarna. Aí na outra vez ele vai de novo, morre. Reencarna. Aí já na terceira o instinto já vai dizer para ele, perigo. E ele vai ter medo de entrar naquele buraco. Desenvolveu medo. Certo? Isso é repetição. É lento mesmo. O mal resulta da repetição. E o bem resulta da repetição. Então tem que repetir para tônica da aprendizagem é repetição. Fazer o bem. E não fazer o bem não é dar esmola, dar um abraço no mendigo, distribuir roupa, não. Fazer o bem é a virtude que a gente aplica em cada segundo da vida que você tem a oportunidade. Você vai lidar com uma situação, aí você vai ter a chance de expressar uma virtude naquela situação. Uma hora vai ser a paciência, outra hora vai ser a piedade, outra hora vai ser tolerância, outra hora vai ser a energia com alguém que precisa de você, precisa ser enérgico com ele. Certo? Assim que nós vamos aprimorando. Tem que ser bom, né? Até na nossa Não basta, não, porque não basta não fazer o mal. Tem sempre que fazer. Porque você tem que eliminar um condicionamento. É muito conforme o que você dá. Nós estamos estudando esse livro sobre isso. Esmola, o que é caridade, o que é esmola. Você tem que colocar um sentimento dentro daquilo ali que você está fazendo.
Quando você passa a entender, você acha que é feia essa palavra. Porque o sentimento é o seu aproveitamento. É. O sentimento é o seu aproveitamento. Se você faz a caridade mecanicamente, você está fazendo egoisticamente. Você não está aproveitando aquele ato para agregar o valor. A caridade para você, é a virtude. É. Mas na hora que ela que você dá, é Carrego de esmola. consciência. É. Tudo bem, amigos. Nós esgotamos o tempo. Na semana que vem a gente continua nesse ponto aqui do versículo 20.